As operações psicológicas, PSYOP, Psychological Operations, são operações planejadas para transmitir informações selecionadas e indicadores ao público para influenciar suas emoções, motivos e raciocínio objetivo. E até, em última instância, o comportamento de governos, organizações, grupos e indivíduos. O objetivo das operações psicológicas é induzir ou reforçar comportamentos favoráveis. Eles são uma parte importante da gama de atividades diplomáticas, informativas, militares e econômicas. E você, já sofreu uma PSYOPs hoje? Pois esse vai ser o tema do nosso Mundo Freak Confidencial de hoje, que vai analisar diferentes exemplos, influências e qual, afinal, a capacidade de uma influência externa que pode mudar todo o nosso comportamento, o nosso ideário e os nossos pensamentos. Logo depois dos recadinhos, e a gente já volta. Não há nada de errado com seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial. Chegamos aqui agora na área de recadinhos do Mundo Freak Confidencial. Gostaria muito de agradecer a você, meu querido, que está aqui com a gente, dando a sua audiência, a sua persistência toda semana pra gente. Agradecer também ao Spotify, aquele Spotify que nos faz o Mundo Freak Confidencial exclusivo para você. Então, acredite, ouvinte, o Mundo Freak Confidencial faz parte da sua experiência, do seu Spotify. Porra, precisava de uma vinhetinha, né, Spotify? Poxa, manda uma vinhetinha aqui pra gente fazer o momento Mundo Freak Confidencial exclusivo do Spotify, né? Alguma coisa assim. Ai, vai dando trabalho aí pras pessoas que nos dão casa, carinho e banho todo dia. E muito obrigado pra você, ouvinte, que tá aqui sempre com a gente. Pra você também que, além de tá aqui sempre com a gente, também é um apoiador, porque você sabe que o Mundo Freak, ele tem outros projetos independentes, né? Então lá no apoia.se/confidencial, você se torna um apoiador da causa Freak. E atenção, estamos estudando novas formas de apoio para você. E pra você que não sabe, tá dando mole, quer um pouquinho mais de Mundo Freak na semana. Poxa, essa semana já saiu, aconteceu comigo. E, cara, a gente tá aí com uma programação intensa de lives na Twitch, na roxinha, e você vai lá, twitch.tv/Mundo Freak Confidencial, já deixa seu seguir, já deixa sua inscrição, o que quer que você queira dar pra gente. A maioria dos dias, das noites, eu dou uma entradinha lá, seja pra comentar sobre casos macabrólicos, pegos em vídeos, ou então sobre reality shows. Mas enfim, é o momento que a gente vai lá, eu tô lá sozinho com vocês pra gente dar aquela conversada. E cara, tô gostando muito da galera, tem muita gente entrando, muito ouvinte bacana conhecendo esse novo método de conteúdo aí pra gente, que são as lives, tá bom, gente? Então, siga ali nosso canal, entra ali se você tiver, já deixa eu seguir lá que você geralmente recebe a notificação quando eu entro no ar. Então, é isso. Tá também, claro, fique ligado nas nossas redes sociais, né? @mundo_freak no Twitter, que eu sempre tô avisando lá, né? E o Instagram, @mundofreak, tudo junto, você já sabe, né? E agora, anúncios de quarentena. Anúncios de quarentena. E aqui eu vou falar da Ana Nester, a Foxy. Meu nome é Ana, sou formada em TI, moro na região metropolitana. Comecei a fazer crochê por gostar de Pokémon e passar o tempo no ônibus voltando no estágio. Faço amigurumis, que são bichinhos feitos de crochê. Faço produtos conforme o pedido do cliente e envio para todo o BR por correios. Então assim, eu vou deixar no Instagram os amigurumis da nossa queridíssima Foxy. Cara, tem muitas coisinhas. Nossa, que coisas bonitinhas. Cara, meu Deus do céu, acabei de achar aqui o Night qual o nome do jogo, meu Deus do céu? Dos besourinhos? Do Hollow Knight. Nossa, que coisa bonitinha. Meu Deus, um monte de coisa bonitinha. Então assim, vou deixar o Instagram pra vocês darem uma olhada, tá bom? E antes da gente ir pra esse episódio, que ficou bastante PSYOPs das ideias, eu tenho um pequeno anúncio aqui pra fazer, que é a galera do podcast Dragão Careca, que ele tá com um conteúdo super bacana. Então a gente deixa aí a recomendação pra você procurar no seu feed Dragão Careca, né? Eu acho que é bem fácil, né? É um dragão que é careca, mas todo dragão não é
é careca. Mentira, não tem uns dragões. Porra, o Falco do História Sem Fim, ele não é careca, pô. Ele é peludão, cabeludão, né? Tem o dragão do Hayek também. Porra, tem aquela cabeleira linda, né? Parece até propaganda de shampoo, né? Poxa, então é isso. Então procure por dragão careca antes que ele pegue o navio carequeiro pra Turquia fazer implante. E não se torne, mas se torne só dragão, né? Vai ficar meio genérico, dragão. Qual o nome do teu podcast? Dragão. Mas, caralho, que horrível. Dragão careca é isso. Bora pro podcast do Psyops. E a gente se encontra agora. Você está preparado? O ousado aventureiro se despediu de sua amada e seguiu seu caminho. Então... Peraí, tem alguém me escutando? Ah, sim! Olá, pessoal! Esse é um trecho do nosso mais recente episódio especial de RPG chamado Onde os Fracos Vão Talvez. Um episódio do podcast Dragão Careca. É só procurar por Dragão Careca no Spotify e descobrir mais sobre essa nossa aventura. Toda quinta-feira, espero te ver por lá. Até! I'm Mo Rocca, and I'm excited to announce Season 4 of my podcast, Mobituaries. I've got a whole new bunch of stories to share with you about the most fascinating people and things who are no longer with us. From famous figures who died on the very same day, to the things I wish would die, like buffets. All that and much more. Listen to Mobituaries with Mo Rocca wherever you get your podcasts. Longos dias e belas noites, queridos ouvintes do meu Brasil veranil. Vocês estão sentindo os raios catódicos que estou enviando para vocês através da minha voz maravilhosa com sotaque carioca? Que a pior coisa do mundo é você ser manipulado pela voz de um carioca, porque as pessoas escutam já achando que vão sofrer um golpe, já achando que tá rolando alguma coisa esquisita, né? E para me ajudar temos aqui alguém com uma voz que não é de carioca, Marcos Keller. Olá, minha gente, estou de volta novamente e vou dizer mais, o maior mistério da mente é... Eu disse, mas você não pegou, porque esse é o mistério. Entenderam? Mas você não pegou, então pega aqui. E temos aqui a nossa queridíssima Ira Croft. Socorro, parece que eu voltei do tempo agora, hein? Com essa piadinha de quinta série. Nossa, tudo bem, gente? Tudo bem, Keller, Andrei, pessoal que tá aqui na live e você que tá ouvindo aí, seja lá onde você estiver. Vamos chamar agora nosso convidado espião de Psyops, que ele quer muito que eu dê um beijo na bochecha dele agora, Michael Torres. É o que eu mais quero, tô aqui só esperando isso. Aproveitar que o sotaque carioca também, agora somos dois, Andrei. Somos dois aqui pra enganar essa galera, então tá tudo certo. Chega! Que desespero, mano. Exatamente. Gente, vamos falar agora sobre propaganda, psicologia, militarismo e coisas muito... Cara, essa pauta aqui ela é muito doida, porque quando a gente conversou pela primeira vez com o Michael, a gente fez aquele episódio sobre mistérios da mente, no qual a pauta tava tão extensa e tão ampla, né, que a gente falou, cara, isso aqui, em dado momento, depois de 1 hora e tanto de episódio, a gente falou, cara, não dá pra continuar, a gente não chegou nem na metade da pauta e tem muito mais coisa pra falar, então eu falei, vamos dividir isso aqui em várias partes, então isso aqui pode ser considerado um Mistérios da Mente parte 2 especial Psyops. E ainda temos outras partes pra fazer, partes muito interessantes e tal, e aqui nós vamos dedicar esse tempo de programa pra gente falar sobre manipulações em massa, sobre, sabe aquela pauta que a gente gravou, ouvinte, que também tinha a presença aqui do Michael, sobre mensagem subliminar? Aqui é onde a mensagem subliminar encontra realidade, né? E apesar de que aqui no Mundo Free Confidencial a gente está muito acostumado a essa coisa entre céticos e believers e tal, apesar de não ser um grande mistério sobrenatural, um grande mistério paranormal, de fato é uma curiosidade muito bizarra, né? Isso aqui entra na nossa categoria de ciência bizarra do Mundo Free Confidencial, porque a gente vai ver como a nossa mente pode ajudar a diversos governos a ganharem guerras, manipular você e por aí vai e tal. Então, não vamos falar bem de ninguém, a gente vai falar mal de todo mundo e é isso, né? É tão bizarro
que vira ridículo, dá a volta e as pessoas ainda acreditam. Mas sabe por que fica ridículo? Porque eu, como designer, o designer, Ira, você é publicitária. Então vou falar aqui com todo respeito. Mas a galera do design gráfico aprende desde muito cedo a odiar publicitário. Por alguns motivos. O motivo real é porque publicitário rouba emprego do designer e vira diretor de arte, que era pra ser dos designers. Mas, tirando essa birra entre cursos, é muito isso aqui, é um material de publicidade puríssimo, né? E marketing, né? Purinho, né? E assim, quando a gente fala sobre comunicação, sobre uma guerra psicológica, coisa nesse sentido, cara, não dá pra falar sobre como que exércitos utilizam e utilizaram de força psicológica para vencer batalhas diversas, mesmo quando você tem momentos em que estavam em completa desvantagem, seja numérica, seja tecnológica e por aí vai, né? E daí vem todo esse conhecimento que hoje é utilizado para fazer você comprar aquele produto e pedir aquele aplicativo de comida, né? Sim, isso é uma das coisas mais bizarras, assim, que a gente tem dentro da sociedade, do mercado moderno que a gente tem. Porque nós super legalizamos e achamos, nossa, que normal a publicidade, que normal isso. Não, cara, a ideia da publicidade, ela é te vender coisas que você não precisa, criar necessidade que não existe, tentar impor algumas questões para as pessoas e deixar, principalmente, achar aquela característica homogênea de todos, sabe? Achar aquele ponto em que todo mundo fica igual, que todo mundo é parecido para criar mercado. Isso é bastante desumano, tanto é que foi proibida a publicidade para crianças, por exemplo, por considerar uma galera muito sensível a esse tipo de coisa, né? Só que aí, agora a gente tem um outro problema, porque a publicidade, ela não está mais restrita a consumo de produtos. A gente consome agora também informação. E é aí que a coisa complica ainda mais, porque a gente não precisa mais, por exemplo, gastar dinheiro para consumir determinado produto. A gente gasta o nosso tempo e a nossa atenção. E aí esse é o ponto que a publicidade e as estratégias de maneira geral estão atuando para cada vez mais capturar a nossa atenção. Então teremos 2 horas xingando publicitário, é isso. E militares talvez. Pronto. Militares publicitários. Esse é o grande mal do mundo, né? Mas antes do ouvinte desligar esse programa, porque a gente não tá falando coisa com coisa, deixa eu explicar pra você. PSYOP é um termo utilizado lá fora e que aqui a gente pode traduzir como operações psicológicas. Que seria o quê? Operações planejadas para transmitir informações selecionadas e indicadores a um público específico, né? E influenciar suas emoções, motivos, raciocínio objetivo e até, em última instância, o comportamento de governos, organizações, grupos e indivíduos. Ou seja, é uma grande manipulação de massa. E que soa muitas vezes conspiratório, mas não é. Esse que é o grande... A gente pode ir desde o... É que a gente vai falar bastante sobre essa coisa de como é utilizado como tática militar e tal, mas não dá pra... Sei lá, se a gente for pensar, a propaganda militar desde muito tempo sempre foi isso, né? Eu lembro muito das discussões sobre a Segunda Guerra Mundial, né? Sobre como a Alemanha nazista evoluiu esse discurso comunicacional em um sentido que deixou todo mundo completamente chocado depois que eles perderam a guerra e, enfim, tiveram acesso a todo o material, aos filmes ali nazistas, né? Todo aquele material de propaganda, de manipulação de massa. E isso é estudado ainda hoje nas universidades como sendo um grande fenômeno de você fazer um convencimento de pessoas a aderirem ao teu movimento, né? A aderirem ao que você tá... Quer dizer, ali não tem gente boazinha. São nazistas, primeiro de tudo, menos ainda. Mas quando a pessoa utiliza disso, não existe essa coisa de, não, é porque é bonzinho, porque eu quero convencer eles que esse é o melhor caminho pra todo mundo. Não, é frio, calculista, Peaky Blinders aqui, que só tem filha da puta. Então é isso, né? Existem 3 tipos principais, né? O estratégico, o operacional e o tático. O PSYOP estratégico inclui atividades informativas conduzidas pelas agências governamentais, por exemplo, dos Estados Unidos, fora da arena militar, né? Então você vai ter aí outras áreas principais, as de inteligências e grandes agências de governo, como por exemplo a CIA, né? Eu acho que é um maior exemplo disso. Às vezes o pessoal confunde CIA com FBI. Eu vou te ensinar uma parada, ouvinte, que você nunca mais vai confundir. A CIA é a nossa ABIN e o FBI é a nossa Polícia Federal. Então o que é a ABIN, o que é a CIA? São agências de inteligência e contra... espionagem contra espionagem, né? São agências que estão aí pra observar, ficar de olho, né? E bem ou mal, traçar planos e planejamentos e muitas vezes executar operações, né? Não a nível militar, se eu não me engano, são civis. Podem ter alguns militares em certos cargos, mas pelo que eu lembro, são todos civis. Agora o Keller vai voltar aí e vai me corrigir se for verdade. Keller,
A BIM e a CIA são órgãos civis, certo? Não, a CIA não. A CIA não é um órgão civil. A ABIN é. A ABIN ela é um órgão civil que, curiosamente, sempre foi encabeçado por militares desde sua origem, né? Então é meio bizarro. Mas a CIA não. A CIA ela é um órgão governamental que tem como principal função interferir em coisas externas em territórios estrangeiros, né? Então é isso aí, gente. Tô errado. Enfim, o segundo passo aqui, a segunda questão aqui do PsyOps é o operacional, né? Que é realizado em toda a gama de operações militares. E aí a gente vai para a área de campo mesmo, né? Incluindo em tempo de paz, em áreas operacionais definidas para promover a eficácia das campanhas e estratégias do comandante da força conjunta, né? Então são táticas de guerrilha, enfim, utilizadas em campo de batalha mesmo, né? E aí a gente tem o tático, né? Que são realizados em áreas atribuídas a um comandante tático em toda a gama de operações militares para apoiar a missão tática contra as forças opostas. Isso aqui é literalmente dentro já também do campo de batalha, né? É o que a gente vai falar, assim, sobre panfletagem, né? Aqueles aviões jogando panfleto em cima de uma área de combate, por exemplo, né? E por aí vai. A gente não pode esquecer também, nesse processo da PSYOP, essas três camadas, elas estão juntos também do que é uma estratégia maior que os países têm. Então, os países mantêm exército, né, mas não usam ele o tempo todo, é mais para ficar sempre numa ameaça velada mais constante. E essas estratégias, elas servem justamente para você fazer o jogo de expectativa e manter as coisas sob algum controle, né? Então, quem vai ter mais poder, quem vai ter mais domínio de uma determinada região, vai utilizar dessas estratégias, seja para controlar o outro país, outro povo, outro grupo, diminuindo a moral deles, né, diminuindo a força mesmo interna deles, de coesão de grupo, ou também a gente pode ter a questão da influência da opinião pública, né? Então, da opinião pública concordar com as nossas estratégias ou não. Então, essas três camadas, elas visam isso, assim, a gente tem o ponto do ataque propriamente dito, e a gente vai tentar desmoralizar os inimigos, mas ao mesmo tempo, internamente, a gente também vai ter essas operações para fortalecer uma determinada decisão ou uma determinada estratégia. Assim. Tanto é que um exemplo muito utilizado como estudo é a própria guerra do Vietnã, né, que foi uma guerra em que, né, os Estados Unidos participa, que teve uma rejeição da população muito grande, e apesar de todas as estratégias, né, que o exército americano fez, não conseguiu ali diminuir isso, e aí como os Estados Unidos sai derrotado, isso tem um efeito devastador para os veteranos, porque foi uma grande situação de fracasso generalizado, tanto a estratégia externa, né, da própria guerra, quanto interna da percepção da guerra para o povo americano, assim. E aí um dos elementos, né, que a gente vai trabalhar muito na psicologia é justamente o quanto que essa perda de controle que o exército teve desencadeou muito o estresse pós-traumático nos veteranos que voltaram. E só para dar uma somada também nesse rolê do PSYOPS, quando a gente fala sobre como estratégia governamental, tem coisas muito loucas, assim. Uma determinada agência de inteligência de um país soberano e imperialista, a seu modo, ela tem várias características de agir para poder desmoralizar o que ele considera inimigo e os interesses próprios. Como, por exemplo, você pegar, sei lá, um país de terceiro mundo específico e você investe dinheiro através de empresas para criar think tanks, né, que organizações de ideias que são coerentes com o interesse deles e divulga essas ideias dentro de determinados locais, muitas vezes pagando políticos locais para ter treinamentos específicos de como dobrar a lei daquele país para alcançar uma determinada função, ou pagando jornalistas locais para entregar determinados relatórios a cada X tempo, que é uma forma de espionagem dentro do espaço, e tudo isso você vai construindo aos poucos ações que vão influenciar tanto a moral, percepção, né? É por isso que a indústria cultural americana, por exemplo, ela é tão forte estadunidense, porque ela precisa exportar uma visão de mundo também que ajuda você a perceber. Uma das coisas que mostra que é um ato de PSYOP, de certa forma, é quando teve esse caso da pandemia, né, absurda. E todo mundo tá acostumado a ver os Estados Unidos o quê? Um problema no mundo? Então eles vão lá e eles resolvem. Tem um meteoro pra cair, aí eles vão lá e mandam o Bruce Willis. Tem uma doença pra não sei o quê, manda aquele outro cara lá e o macaco dele lá pra ajudar a curar, e por aí vai. Até o dia que teve uma pandemia de verdade, e o que eles faziam é mandar um cara com uma caixa de ouro pra um porto chinês pra falar assim, pra onde que vai esse navio? Aí fala, não, esse navio tá indo pra Austrália. Não tá não, dá uma olhada aqui pra essa quantidade de ouro que eu tenho em barras aqui na porta. E manda pra eles próprios. Mas essa percepção de como você vê o inimigo, às vezes, por exemplo, você nem entra numa guerra por ter uma percepção de que o inimigo é superior, por ter uma percepção de que o inimigo é amigo, por ter uma percepção distorcida do que seria
uma realidade, entende? Um exemplo dessa continuidade de manipulação, assim, do ocorrido, do conceito que o Kelly está falando. E eu queria comentar sobre o que o Michael tinha dito sobre a guerra do Vietnã, é que depois do fracasso, né, um exemplo para a gente entender isso, depois do fracasso da guerra, o que a gente vê muito? No entretenimento, uma nova visão, que é uma mentira, um fake, né? Que os Estados Unidos, ele não perdeu a guerra, isso não aconteceu com ele, então precisou levantar essa moral interna, mas para levantar essa moral interna precisou ter uma estratégia de entretenimento externa para fazer com que as pessoas acreditassem que os Estados Unidos não tinha perdido através de um entretenimento e colocando os vietnamitas como personagens monstros, sabe, em filmes e histórias, né? Um filme muito marcante que fala sobre isso é o Predador. O Predador 1, né? No Predador 1, o que acontece? O exército tá lá no meio da guerra do Vietnã e aí é um filme que mostra que eles estão morrendo, mas como que isso acontece? Ah, é uma força misteriosa que aconteceu ali. Não foi porque perdemos a guerra, porque existe um monstro naquele lugar. Entre outras obras, né, bem famosas que retratam essa continuidade, né, porque há estratégia, mas há uma manutenção também, porque até hoje se faz obras que mantenham e que também não levante para ninguém lembrar, né? Deixa quieto ali também, sabe? Não à toa você teve essa explosão de cultura pop pós-final da guerra do Vietnã, né? Você tem muito essa coisa pra tentar aumentar a moral da própria população. Você tá falando diretamente de uma manipulação de cenário, né? Não é que os Estados Unidos mentiu sobre, mas é que os filmes de guerra, eles retratam outras coisas e não os americanos perdendo, né? E cria essa sensação. Exato. que muita gente aqui no Brasil, por exemplo, que não viveu muito esse rolê, mas tem muita gente que acredita que os Estados Unidos venceu a guerra do Vietnã pelos filmes, né? Porque vê os filmes e tal, os Estados Unidos nunca perdeu uma guerra. Vê o Rambo indo lá pra resolver um problema, né? Ele vai lá e resolve um problema e volta. Então você fala, não, ele cumpriu a missão, né? A guerra foi perdida, mas ele cumpriu aquela missão. Isto é, os Estados Unidos sempre ganhando alguma coisa. E como eu tava falando, assim, não à toa a gente teve uma explosão na cultura pop a partir da década de 80, vamos colocar assim, né? Houve muito, inclusive, investimento interno pra isso. Tem gente que fica... Aquelas discussões que tinha alguns anos atrás sobre Lei Rouanet e tal, sobre essa percepção do investimento de Estado versus iniciativa privada e tal. A quantidade de dinheiro que o governo americano inseriu nessa época para investir em filmes, em Hollywood, em entretenimento, foi muito grande. E teve essa explosão de entretenimento, né? Quase como uma ferramenta também de alienação, de certa maneira, quanto para analisar, para você tirar a cabeça do americano do foco e colocar para outro foco, né? Não à toa também, década de 60, 70, a gente tem aí nos quadrinhos a Marvel, que começou a ficar cada vez mais popular aí. Você tem, por exemplo, o Homem de Ferro. O Homem de Ferro, os filmes, você retrata uma guerra meio Oriente Médio, né? Mas quando ele aparece nos quadrinhos, era Vietnã, né? O Mandarim é o grande inimigo do Homem de Ferro, né? É aquele vilão oriental, todo estereotipado, com os grandes anéis místicos e tal. E você tem diversos quadrinhos aí, de diversos heróis diferentes, utilizando esse recurso do grande vilão oriental dominando o mundo, por causa justamente dessa época, né? Então acho que é uma forma da gente notar como isso é utilizado propositalmente, de certa maneira. Não é conspiratório, isso é aberto, isso tá aí, né? Não, isso é política de governo. Isso é, inclusive, pro governo estadunidense, isso é parte da garantia da soberania nacional, né? E quem entendeu isso muito recentemente, ainda não sabe fazer direitinho, mas entendeu isso muito recentemente, como com o dinheiro você manipula a percepção, é o próprio governo chinês, né? O governo chinês, ele entendeu e ele faz a soft power, assim, de uma maneira genial. Então, a maior indústria cultural é os Estados Unidos. Ok, o que eu vou fazer? Eu vou investir milhões e bilhões de trilhões no cinema estadunidense para que eles não tenham poder cultural de falar mal do meu país. Então, é exatamente isso que acontece. Aí você vai lá, o Shang-Chi, que saiu recentemente, por exemplo, o Mandarim é um cara mó legal, tá ligado? O dono dos Nove Anéis lá, o Mandarim era um personagem falso, né? Então você tem toda uma recolocação ali, que foi uma forma de você enfrentar essa indústria de controle, de criar percepções, né? E você tem ainda, falando sobre esse lance da China, por exemplo, eu gostaria de fazer uma grande menção honrosa, que talvez alguns fãs aí vão ficar felizes por causa da menção, talvez não tão felizes pelo teor do que eu estiver falando, né? Mas, cara, uma excelente forma de soft power, assim, gente, é um conceito de diplomacia que você tem a hard power, né? Que seria a maneira de coerção que países soberanos fazem através de economia e através de força militar. Ou seja, o país, tipo assim, você não pode brigar com o país porque você vai se fuder, economicamente ou militarmente, né? E é a hard power. E existe a soft power, que é quando você tem uma influência cultural. Quer dizer que você não vai dominar
pelo... Se você tá jogando Civilization, né? Vamos imaginar assim, por exemplo, vamos imaginar que o Brasil... Isso não ocorre no Brasil, né? Porque o brasileiro ele tem muito fã de ser brasileiro. Então, tipo assim, você que tá escutando aqui, você nunca escutou. Ah, filme brasileiro é tudo lixo. Filme americano que é bom. Ah, porque eu gosto é de fada, do elfo e do anão. Porque Saci Pererê é uma droga, né? É um grande exemplo de soft power, né? Existe aí um nível de sofisticação aí nessa entrega. E o que eu queria mencionar é o Genshin Impact, por exemplo, né? Cara, que é uma ferramenta excelente de soft power chinês, né? E, cara, é muito maneiro você analisar, assim, eu fazendo uma análise de que alguém que não exatamente entende tanto e de alguém que tá por fora dessas tretas todas, né? Mas você olhar como que a visão do chinês sobre o mundo, porque cada país dentro do Genshin é meio que uma nação ali, né? Então você vai ter a nação principal é meio que uma Europa Ocidente, né? Aí você vai ter outra que vai ser eles se representando, a China, agora você tem o Japão, o que demonstra, tipo assim, então assim, é a visão do chinês e da China com relação às outras potências e os outros... E é muito interessante você ter um outro olhar sobre isso de maneira curiosa, né? Porque afinal de contas, a gente aprende nessa... Quem escuta xadrez verbal aí sabe que não existe em país bonzinho e país malvado, né? São interesses e forças em constante embate aí, né? Então não é uma defesa nem um ataque à nação, né? Em dado momento, se o Brasil for só forte e soberano, isso vai acabar acontecendo em países próximos, enfim, ou não tão próximos assim. Esse exemplo que o Andrei deu do jogo é um elemento até constante na discussão de PSYOP, porque desde a criação do videogame, tenta-se utilizar o videogame como estratégia de controle e dominação, né, da criança, adolescente e tal, mas só agora que efetivamente a gente tem aí essa estratégia de organização de jogo com narrativa complexa, né, com a possibilidade, assim, o mundo aberto, né, que consome a atenção da galera de tal maneira a ponto de efetivamente a gente conseguir começar a colocar certas ideias, colocar certas percepções, né, que é essa estratégia que você está colocando aí, assim. Então é um passo, a gente pode entender PSYOP como teoria da conspiração, mas que não é tão teoria da conspiração assim não, assim, é um negócio que é legal da gente ficar nesse limiar tênue, porque efetivamente você tem a tentativa, sim, de passar alguns valores. O quanto que isso funciona é o que a gente pode questionar, mas é sim uma estratégia de passar a visão de mundo. Pelo menos econômica, né, quando para analisar. O pessoal tá citando aqui no chat que o Iago Lopes e o Alfafa Man, que tá aqui com a gente, acho que eles estão citando aqui numa conversa o K-pop, né? Sim, perfeito. Perfeito. Gente, esquece essa briga de iniciativa privada e força do Estado. O Estado investe muito dinheiro pro K-pop ser da maneira como é. E é muito efetiva de maneira de soft power, de dominação cultural, como também, assim, vamos dizer que isso não funcione como dominação cultural, que existe um pouco de teor conspiratório nisso, mas, cara, economicamente é muito interessante você lançar, o mundo todo vai começar a consumir coisa que você tá produzindo. Eu digo até mais, Andrei, focando com você nesse processo. É um processo de longo prazo pra você dar uma olhada, que é, primeiro, pra começar a se aceitar a uma estética que... Vou chamar de oriental aqui, mas não é isso. É especificamente uma estética coreana que está sendo proposta. Isso vem desde Gangnam Style. Sim. Né? Quando estourou o Gangnam Style, por quê? Porque era uma música que falava assim, nossa, olha que estranho, olha que brincalhão que é, mas olha como é tecnológico, olha aqui olha tudo isso, olha como é bonito, olha como vale a pena. E isso, um dos primeiros locais a ser exportado, por exemplo, foi pra Rússia. Eu tinha uma aluna que era russa, né? Um abraço aí pra mim. Eu posso falar o nome dela, já que ela tem mais de 18. Hoje ela tem bem mais de 18. Mas que ela, pra russa, a Alexandra Balina, é o nome dela. E ela já curtia K-pop, tipo, sei lá, 10 anos atrás, tá ligado? Porque chegou primeiro lá, na Rússia começou a se fazer uns ajustes pro paladar ocidental, porque é o ocidente próximo, né? É aquele ocidente distante próximo. Fez alguns ajustes específicos e aí você começa essa divulgação. E hoje a gente simplesmente aceita muito a cultura coreana. E aí você fala, mentira que aceita. Cara, abre a Netflix aí, cidadão. Se você não vê no top lá uma boa parte disso, e no Brasil ainda bateu muito, porque as séries coreanas, elas estão entre aquela produção estadunidense, que a gente se agrada, e entre aquela produção mexicana, que a gente aprendeu a amar com Maria do Bairro, sabe? De drama pra cacete e choro. Então, bateu muito bem pra gente também. Parasita é Round 6, né, cara? Você quer o maior exemplo de conquista de soft power do que o Parasita ganhar o Oscar? Dentro dos Estados Unidos, mano? Não tem como. Não tem. E o cara subir no palco e ainda levantar e falar assim, bom...
Vejam filmes legendados. Assistam o filme no idioma original, por favor. E falando em coreano, né? Foda-se, vocês não entenderam, não. Bota a tradução aí. Mas esse soft power é isso daí que o Kelly tá falando. É uma estratégia de muitos anos. Não foi ontem que começou isso, sabe? É um planejamento, teste, protótipo, muda, volta, planeja, investe de novo. É um convencimento pra trazer essa cultura pra cá, pra tudo, né? Mas eu queria saber do Michael se funciona. Tem dados de que isso funciona mesmo ou é só a nossa percepção de longo prazo, assim? Então, funciona e não funciona. Essa é a questão, assim. Aí fica fácil responder também, né, especialista? Bem, em psicologia a gente sempre tem essa cartada do talvez, mais ou menos. Porque, assim, a grande questão é, assim, isso gera, sim, representações, e aí a gente pode até entrar depois, né, numa teoria muito específica que eu acho que é legal da gente poder discutir aqui. Isso ajuda a gerar representações, mas o grande problema é que você não tem controle para onde que a coisa vai, né? Que é um pouco até do funcionamento do meme, né? No Twitter tem isso muito também, né? Uma rede social que produz muito isso. Porque você lança um determinado conteúdo, você tem um objetivo, né? Só que você não consegue prever exatamente para que lado a coisa vai. Então, esse conteúdo, ele é absorvido pela cultura, né? Ou por pelo menos uma parte, um segmento da população, mas o que se faz com isso, aí é o ponto onde, retomando o que a Ira falou, que aí a gente vai ver o que funcionou ou não. Aí a gente muda um pouquinho, a gente vai fazendo esse trabalho de modificação. O que é legal da gente já colocar aqui como panos quentes, né, no que diz respeito à teoria da conspiração, é justamente isso, é esse poder centralizado que controla, que sabe o que faz e tem tudo muito bem planejado, ele não consegue efetivamente planejar as consequências. Ele planeja a estratégia. A consequência disso é que você vai ter que depois correr atrás e tentar ir amarrando as arestas, né, cortando as arestas. E é por isso que um projeto como esse, você tem que ter uma estrutura de longo prazo para poder fazer as modificações necessárias. Bacana. Eu tenho uma percepção mais ou menos assim, mas foi muito legal ouvir agora para ver qual é que é, porque realmente eu tenho que estar com as coisas meio resolvidas, né, para poder começar a investir nisso. É para o futuro mesmo, para uma próxima geração ter a chance de colher, né? Exatamente. A gente pode ver isso até na questão da tecnologia, né, o metaverso, né, do Facebook, ele vai começar agora, mas antes a gente já teve uma tentativa frustrada, né, que é a própria questão lá do óculos do Google e tal, que entrou num momento que não tinha aí terreno para isso. Aí agora o Facebook fez essa nova estratégia, a gente vai ver se isso vai colar ou não. Quer dizer, já tá colando, né? Porque tem gente pagando aí milhões por terreno virtual e tudo mais, né? Então, aí a gente vai ver a consequência disso. Até porque na internet tudo é somado, tudo assim, tudo existe um número, sabe? Tudo é calculado, tudo é mensurado, tudo a gente consegue fazer, sabe? É um poder muito grande. A gente vai então aqui pro modus operandi, né? O PsyOps transmite mensagens via mídia visual, áudio e audiovisual. Operações militares psicológicas no nível tático são geralmente entregues por alto-falante e comunicação cara a cara, muitas vezes, né? Para campanhas mais deliberadas, eles usam folhetos, rádio, até mesmo televisão para isso, né? E as operações estratégicas podem utilizar essas transmissões, além de diversas publicações, folhetos, como parte de uma operação secreta com materiais colocados em meios à comunicação de estrangeiros. Eu lembro muito de rolava lá na Coreia do Norte. Eu não lembro se vocês lembram. Cara, eu acho que é uma notícia de iniciozinho de 2010, assim, 2012, 2013, que era a Coreia do Norte estava puta com a Coreia do Sul, porque não passavam aviões por cima, né? Mas do outro lado do muro, o pessoal tava jogando panfleto. Eu não sei se vocês lembram dessa história. É bem isso, assim, né? Você jogava pro lado de lá, material de propaganda, falando mal do governo, falando bem do próprio país e tal, pra você ficar colocando aquela curiosidade na cabeça de quem não tinha acesso àquela informação, né? Isso aí tem muito mesmo. Você tem uma agência de mídia, inclusive, que faz parte do processo de você descaracterizar várias coisas na Coreia do Norte. Keller, você tá defendendo a Coreia do Norte? Não, foda-se, eu não tô cagando e andando pra lá. A questão é que você tem um grupo de mídia específico que divulga ou mentiras ou na ideia de você não ter nem como ter informação do que acontece naquele regime. Primeiro, porque é fechado, né? E segundo, porque também, se tiver coisa boa, a gente não precisa saber. Essa é uma das ideias. Então, é bem legal você prestar atenção em como que funciona essas
mídias, essas divulgações dentro do território da Coreia do Norte. Um exemplo é o Cid, né, que fez aquele processo muito doido de falar que a Coreia do Norte tinha ganhado a Copa contra o Brasil, fez o vídeo e foi divulgado em tudo quanto é jornal internacional. Divulgaram, falaram disso. Aí depois aparece o Cid, né, falando, então, gente, tava de zoeira, né? E a Coreia do Norte mandou uma cartinha pro Cid agradecendo, mostrando que a grande mídia ocidental... Agradecendo, não. Se eu lembro bem dessa cartinha, foi tipo assim, você está mostrando que a mídia ocidental ela é errada e não sei o que, não sei o que. Não faça isso de novo. No país, assim, tinha esse acréscimo, assim, saca? Parabéns por demonstrar essa coisa errada. Não faço de novo. Bem, aí para criar uma PsyOps bem sucedida, as etapas seriam as seguintes. Primeiro, definir claramente a missão e a forma de alinhá-la ao objetivo nacional. Necessidade de uma estimativa PsyOp da situação. Preparar o plano. Seleção da mídia. Desenvolvimento do produto. Pré-teste, que determina o provável impacto da PsyOp no público-alvo. Esse pré-teste é que eu acho que é muito interessante, porque hoje em dia eu não sei como é que tá, né? Mas na década de 50, 60, 70, a gente tem muito, não sei se muito, né, mas alguns relatos de testes na própria população. Então, assim, dentro você tem lá o grupo militar, que aí esse grupo militar, ele faz uma seleção que seria, sei lá, nível mais baixo do militarismo, né? Ali, sei lá, o cabo, o soldado, não sei. E aí você pega esse grupo e aí você faz os testes nesses grupos pra ver se o negócio funciona ou não. E aí eles viram que isso daí não era uma boa ideia, né? Você testar no seu próprio exército, né? E aí daí que você tem a iniciativa de tentar com outros grupos. Eu vou civil, né? Exatamente. Aí entra o papel da faculdade, das universidades e tal. E o próprio experimento de Stanford também entra um pouco nessa sequência aí. E isso daí que o Andrei tá falando, essa listagem aí de tarefa, gente, é listagem básica para qualquer marketing e propaganda, viu? Eu tava vendo isso, tipo, plano de mídias sociais, né? É isso aqui, tá ligado? Exatamente. Produto, teste, lança, convence. Meu Deus, que são os monstros. O que a gente consome, tudo que a gente consome na internet, tudo que a gente consome na internet, você que está ouvindo aqui, qualquer coisa, podcast, compra, vídeos, e-commerce, qualquer coisa, leitura, tudo que você consome na internet, tudo, é rastreado. Não existe esse negócio que não é rastreado. Tudo é rastreado. Não tem nada que te assegure que você não está sendo rastreado. Tudo é rastreado. E 2, tudo é para venda. Tudo, alguma coisa, alguém está vendendo, entendeu? Se você não está vendendo, você é o produto a ser vendido. Tem uma lição pra vida aqui que a Ira falou. Se você pegou. Logo depois do pré-teste, a gente tem a produção e disseminação do material PsyOp. A implementação pós-teste, que avalia a resposta do público, e o feedback, o que aquilo teve. E eu acho muito legal que nunca são táticas de longuíssimo prazo, né? A gente tá falando sobre testes muitas vezes isolados, mas que podem ser repetidos dependendo da efetividade, mas que são tipo assim, você testa aqui, testa lá, repete aqui, repete lá, mas não fica durante tanto tempo assim, ou pelo menos, por mais que o objetivo seja, sei lá, vamos dizer assim, vamos pegar um país grande, fechado, que você quer abrir, né? Por mais que você faça várias coisas ao longo do tempo, geralmente não é a mesma coisa, né? Você vai testando novas formas e por aí vai, né? Isso aí também é muito interessante. Tem uma coisa, às vezes a gente também imagina, né, e até pelo teor do programa que a gente está fazendo aqui, que esses testes são o quê? Nossa, as pessoas cheias de eletrodos, deitadas em algum lugar, tendo uma coisa física, né? Ou alguma coisa mais agressiva, né? Como o Marco falou, de Stanford, que é uma coisa, né, atípico também aquilo lá. Mas, às vezes, esses testes, gente, é com um meme que você recebeu no WhatsApp, sacou? A sua reação ali já conta como um teste, já conta com alguma coisa. Então, tipo assim, esses testes de manipulação em massa são de várias formas e estão introduzidas no nosso cotidiano, sabe? Questionários, perguntas, as redes que nós estamos, sabe? A nossa reação a isso já são testes para essas pessoas que estão produzindo ou que estão tentando controlar de alguma forma, sabe? E esse controle, ele vai desde o micro, que é o controle de quantas vezes você entrou na loja, a esse controle gigante em massa político que a gente tem hoje também. Lembrando do BuzzFeed, você que já fez teste do BuzzFeed, você ajudou a máquina de algum lugar, assim, relaxa. E somado a isso, né, o próprio avanço tecnológico permite também essas novas estratégias, né? Então, o que agora as inteligências artificiais tentam fazer é captar o tempo que seu olho para em determinado lugar da tela
para poder ver como é que você vai organizar as informações. Então, tudo isso aí continua. É um processo também constante dessas técnicas. É sim, Michael. Para quem é designer, ilustradores, mas galera que trabalha com digital, trabalha muito hoje em dia. O foco de arte é o quê? Aonde a gente vai olhar primeiro, né? A quantidade de textos que a gente tem, a forma que está escrito ali e o tipo de imagem. É uma coisa assim muito subjetiva, mas que funciona no objetivo de forma assim estrondosa, assim, um negócio absurdo, sabe? Parece muito bobo, gente, parece muito simples, mas é absurdo como isso dá resultado. E é aquela coisa que, tipo assim, às vezes soa até ofensivo quando a gente lê, às vezes uma matéria, ou às vezes um planejamento, às vezes uma pesquisa, que fala sobre essas questões de comportamentos de massa, né? Porque a gente se vê inserido nisso e a gente se vê fazendo essa repetição de padrões de comportamento, né? Porque no final das contas, somos apenas um bando de animais, né? Que é aquela velha discussão. Até a gente puxou aqui no início da pauta, né? Mas que a gente acabou não falando, sobre essa coisa do Darwin falar sobre alma. Aí mais pra frente você vai ter o Darwin falando que não, todos os processos estão a nível cerebral e... Cara, nós somos animais respondendo a estímulos, né? E é muito interessante que esse tipo de pesquisa mostra cada vez mais que isso é verdade. Esse lance comportamental. O quanto que a gente é fácil de ser enganado e é fácil de ser manipulado. De maneiras até que, cara, o nosso próprio cérebro nos manipula. Aquela vontadezinha de comer doce depois do almoço, aquele estímulo ali que mandou foi teu cérebro por um motivo muito específico. E então se você não tem nível de controle de você sobre você mesmo, que dirá sobre estímulos externos, tudo bem, alguns podem ser de maior ou menor efeito, outros podem ser de zero efeito, uma tentativa frustrada, mas não dá pra dizer que a gente não responde esses estímulos, né? É que o Andrei tava falando principalmente sobre os estímulos, e eu me lembrei numa cena em The Office, em que o episódio todo, o Jim fica treinando o Dwight num certo horário e dá uma balinha pra ele. Todo dia, deu certo horário, aí toca uma notificação no celular dele, que não é do relógio, é uma notificação, ele vai lá e dá uma balinha. E ele foi fazendo isso, adestrando mesmo, que nem um petzinho. Aí depois de um tempo, o Dwight correspondeu a isso. Ele escutou o PIN, ele fez assim com a mão pra receber a balinha. Assim, é naturalmente um exagero do nível de humor e tal. É, mais ou menos. Mais ou menos. Acho possível. Essa situação, esse experimento aí, né, vamos chamar assim, né, que a Ira colocou, é o clássico lá do Pavlov, né, que coloca, toca a sineta e mostra a carne, o cachorro saliva, né, e aí você vai repetindo isso. Mas esse ponto, assim, o que a gente tem que levar em consideração sobre a experiência humana, né, assim, aí o que a psicologia social e a psicologia evolutiva podem tratar. Assim. Então, nós temos vários sistemas que funcionam ao mesmo tempo. Né? Então, a gente tem o sistema de recompensa, a gente tem a teoria do nível de interpretação, que é o que a gente vai ver já já. Esses sistemas, eles funcionam ao mesmo tempo e a gente vai ter duas características também muito presentes no ser humano, que até o que a gente pode dizer que permitiu a evolução, que é essa, de certa maneira, né, esse estímulo, essa busca por resposta, né, estímulo-resposta, né, essa busca por prazer, esses agrados, né, essas recompensas. Só que a gente também tem um outro fator que é a capacidade do ser humano de cooperar, tá? Então a gente tem ser humano, ele é um animal que é muito cooperativo, né, então ele consegue fazer grupos, só que ao mesmo tempo ele também se coloca em relação a grupos rivais. Então, ao mesmo tempo que o ser humano vai lá, né, e faz essa cooperação, necessariamente ele precisa de um certo grupo rival, grupo diferente, né, para manter aí a dinâmica. E aí é que mora toda a treta. Por quê? Principalmente quando a gente vai ter sociedades cada vez mais complexas, essa formação de grupo, ela não é óbvia. Ela vai deixando de ser óbvia. E aí a gente entra na questão, o que faz a coesão de um grupo? O que faz as pessoas se reconhecerem como pertencentes? Por quê? Pertencimento também gera prazer, também é um tipo de resposta. E é aqui que o PSYOP vai tentar incidir, pelo menos, ou ele vai tentar regular, que é justamente o quê? Você pode não ter claro qual é o seu grupo, mas você determina qual é o grupo inimigo. E aí você localiza isso numa etnia, numa classe, num país, porque você vai fazer esse processo de diferenciação com o outro. E aí puxando aí por essa via mais de briga, né? Essa via mais de disputa. Porra, total. Faz sentido pra caramba isso, né, mano?
Faz muito sentido mesmo. E a gente consegue ver com uma certa clareza, né? Eu falei ali do mandarim do Homem de Ferro, né? Se só você pegar diversas... Eu acho que os quadrinhos são um bom terreno pra você testar esse tipo de coisa. A quantidade de vilões étnicos de outros países, né? E por aí vai. O exemplo mais fácil, Guerra Fria. Você tem tantos filmes aí com os grandes russos vilões e tal, né? Novamente, não tô falando que isso é certo ou errado. É um país contra outro país e eles vão, né, colocar ali aqueles estereótipos e tal, né? Naturalmente você vai ter no contrário também falando sobre isso aí. Mas com toda certeza, mano. Isso a gente consegue ver com muita clareza. É o que a gente vê aqui no Brasil com as comunidades indígenas, né? Com os povos originários, que além de terem sido atacados, massacrados, todo o discurso é usado contra eles, entendeu? É um povo que além de ser oprimido, não pode ter celular, não pode ter carro, eles têm que viver na miséria, porque tudo que eles falam é usado contra eles, sabe? E como que isso é usado? Como manipulação de massa, sabe? Não é com uma pessoa, é como manipulação. Isso é projeto político. É aquele estímulo do falso senso comum, né? Perfeito, Ira. É isso aí com toda certeza, né? É aquela coisa do né? O índio não serve pra nada, o índio não trabalha, o índio é preguiçoso, né? Coisas nesse sentido, né? Quer dizer, você tira os caras da própria terra, muda os caras de território, os caras não se entendem, matou 99,9% da população deles e por aí vai. E você pegou os melhores rios, as melhores florestas e você, enfim, exterminou os animais, né? E aí depois quando você tem essa população extremamente sofrida dessa maneira, você ainda ridiculariza, né? Você humilha, né? Você cria essa imagem do que, não serve pra nada, né? Que é pra você legitimar esse tipo de coisa que acontece como tá acontecendo hoje, né? E que sempre aconteceu. Não apenas nos governos atuais, como nos passados também, né? Aproveitando então, eu acho que essa situação, ela é muito significativa para justamente explicar o que é a teoria de nível de interpretação, né? Que essa é uma das teorias da psicologia social que mais são utilizadas para explicar o funcionamento das PSYOPs, né? Então, o primeiro elemento que a gente tem que levar em consideração é a mente humana, ela trabalha com um conceito de distância, né? Então, a gente vai ter a distância temporal, distância espacial, distância social e distâncias hipotéticas, seriam distâncias imaginárias, digamos assim, que é justamente o poder de abstração que o ser humano tem, né? Assim, de poder se imaginar longe, poder pensar como é um outro lugar, ele vai ter incidência aqui. Então, qual é a problemática, né, dos povos originários, por exemplo? É uma minoria, né, que está muito distante da nossa realidade, principalmente quem está na cidade, urbano, se bobear, nunca teve contato com nenhum indígena ou com nenhum elemento, contato presencial, né, que eu digo, né, com nada da cultura indígena. Então, isso gera um distanciamento muito grande, tá? E aí, quanto mais distante, né, maior é a abstração que você precisa ter para entender e maior é a energia que você gasta também para fazer essa compreensão. Por isso que a gente vai ter, né, o esquema consciente, o esquema inconsciente, que vai ser justamente a construção de paradigmas que facilitem a sua compreensão. Então, assim, se você tem um problema complexo de alguma coisa que não está na sua experiência direta, você não vê isso, você não toca isso diretamente, você precisa reduzir ao mais simples. E é daí que entra estereótipo, preconceito, que é justamente para você ver um elemento, você ver um detalhezinho e você já fechar toda aquela categoria, você fazer uma generalização e aí falar que isso, todo índio é assim, por exemplo. Tá? E aí eu usei índio aqui até no contexto mesmo de pensar como preconceito e paradigma. Errado, né? Você já fecha isso. Assim. Então, o que as PSYOPs vão fazer vai ser justamente tentar reduzir o máximo possível a complexidade da estrutura da informação para justamente fazer capturas e você conduzir as pessoas a tomarem decisão de acordo com essas ideias pré-concebidas. E normalmente com alguém lucrando por trás disso, seja um governo específico, seja uma empresa que tenha espaço suficiente para fazer isso, né? Seja um partido político ou um candidato específico, seja lá quem for. Acho que é aí que a gente chega também no que foi o grande problema dos casos das redes sociais, né? Das manipulações e das mentiras, das fake news, para poder ter uma ascensão de um determinado grupo político nos últimos tempos. Porque você nunca teve dados tão precisos para fazer esse tipo de movimentação, né? Como as redes sociais forneceram. Então você conseguia calçar
calçar o preconceito ou calçar uma ofensa específica pra uma cidade, né? Se tinha uma cidade que tava mais próxima, sei lá, de uma fronteira, então você alinhava o discurso pra mirar exatamente na reação específica naquele local. E entra aí na questão que as redes sociais, né, associados com o celular, né, que é um dispositivo móvel que está na nossa mão o tempo todo, também opera pela questão da recompensa, porque no que você recebe uma notificação, uma curtida, um comentário, isso gera também o prazer instantâneo e só alimenta viés de confirmação. E aí a gente vai ter esse movimento de você ficar compartilhando, né, o post, compartilhando um monte de coisa para receber a curtida, ao mesmo tempo que isso vai reforçando. Perfeito. Eu tava trocando essa ideia aí com a Nandinha, cara. Pra quem não conhece a Nandinha, você tem uma falha de caráter muito grande. A Nanda, que ajuda a gente a organizar essas paradas todas aqui, ela tinha chegado a postar no Twitter alguma coisa falando assim, nossa, é incrível como você tá revoltado com alguma coisa, você detesta ela e você quer que aquilo se apague, e você faz uma thread gigante marcando 300 arrobas pra falar da sua indignação e como aquilo não deveria existir. Mas essa mecânica, primeiro que às vezes você não sabe se aquilo vai viralizar ou não, então você tá só falando algo e de repente aquilo viraliza. Tem uma tirinha do Salimena também, um grande filósofo moderno, Rafael Salimena, muito legal, que é um cara com uma imagem feia na mão, ele fala assim, meu Deus, que coisa horrível, temos que sumir com isso, vamos mostrar para o máximo de pessoas possíveis. Aí os caras estão num planeta, né, esticando um negócio no universo, assim, que eles acham horrível. Porque é isso, de ecoar o ruim, né? É o comportamento social que a gente tá vivendo agora, e todos nós estamos vivendo isso, sabe? A pessoa que, eu sou isentão, eu não faço parte disso. Você tem um perfil na internet e você já faz parte disso, né? E esse 1930, 1920, as pessoas estavam fazendo outra coisa, elas estavam preocupadas com outra coisa, então elas estavam com esse comportamento de outra forma. A gente está vivendo a internet neste momento, então a gente trouxe o nosso comportamento para a internet, o que acabou se intensificando. E essa forma de premiação é esse retorno que a gente está tendo do imediatismo, muitas informações, tudo bombando na nossa frente, o poder que a gente tem, aquela coisa que todo mundo, a internet deu voz para as pessoas, a internet deu um poder para as pessoas que elas não sabiam lidar com isso. Já era um problema antes sem internet, né? Só que antes você tinha só algumas pessoas fazendo isso. Agora a gente tem todo mundo fazendo isso. É legal, a Ira trouxe aí de 1930, né? Porque um dos distanciamentos é justamente o temporal, né? Então, quanto mais no passado, né, a gente vai tentar, né, entender, mais a gente corre o risco de, por exemplo, entrar na nostalgia. E a gente pensar, porque naquela época não era assim, naquela época era lindo, maravilhoso, tudo era perfeito, era seguro, não sei o que, parada, porra nenhuma, existe desde sempre, né? Só que a questão é que a gente está vivendo um momento histórico, né? E aí fica aflorado, né? A gente tem um senso, a gente tem uma quantidade de informação também que a gente recebe o tempo todo que intensifica ainda mais essa percepção. Vira ruído branco, né? É igual quando a gente vai estudar o nosso passado, e aí tem muita gente que fica revoltada, né? E fala assim, quando teve a ditadura, o povo também pediu pro militarismo, o povo também foi na rua pedir o militarismo, sabe? Então também teve gente que apoiou aquele golpe. Da mesma forma que estamos vivendo tempos de golpe e gente apoiando também. Tinha naquela época e tinha agora ainda. E mesmo, né? Mesmo que a gente que vá ter mudanças, eu até acredito, né? Acredito muito em jovens que estão com mudanças agora, mas esses jovens também vão ter que enfrentar as pessoas que estão envelhecendo neste momento com esse pensamento também. Não só lá nos anos 60, não. Também tem gente envelhecendo nesse momento assim. Eu acho que o período da ditadura militar ele pode ser bastante ilustrativo pra tudo que a gente tá falando, no geral, que a gente tá nessa borda, nesse limiar e tal, né? Como vocês estão falando aí do material de propaganda, do tipo, como vocês estão falando, aquela galera que, porra, no meu tempo era melhor. Tu alia isso ao fato de que, vivendo uma ditadura, o governo ditatorial nunca vai deixar propagandas negativas por aí dando bola, né? Então você tem todo um controle de mídia, e aí você tem essa sensação que nada está acontecendo. E se nada está acontecendo, aquele governo acaba, um democrático sobe, naturalmente, como seres humanos e pessoas e erros e acertos, e no meio desse caos todo, você vai ter de tudo, e aí você vai falar, não, porque naquela época não tinha nada, né? Quer dizer, e isso é tipo assim, é o tipo de percepção que é o mais abobado, assim, que a pessoa só juntando Lé com Crela já consegue perceber que esse tipo de coisa acontece de maneira muito fácil, né? Se você percebe, por exemplo, os jornais publicando receita de bolo, né, ao invés da notícia de primeira página, você tem muita coisa pra afirmar, né? E, enfim, tem até o próprio governo mais tarde falando, e você tenha os estudos de caso, e você tem as revelações dos documentos comprovando aquelas coisas, os jornalistas sumidos. Tem um caso que ficou bastante famoso, né, que foi o do
do diplomata, né, que o José Jobim, eu não sei se o ouvinte tá acostumado aí com o nome dele, ele tava num evento militar, não lembro exatamente qual o contexto, acho que não era um evento militar, mas tinha militares, porque enfim, né, ditadura. E aí ele deu um cutucão assim do lado e falou, pô, sabia que eu tô escrevendo um livro que rolou um caso aí de corrupção rolou um grande caso de corrupção na usina de Itaipu, uma semana depois que o diplomata tava morto, né? Só que o que acontece? Pra uma galera, só quem a ditadura perseguia eram terroristas, né? Eram militantes, né? Comunistas e coisas nesse sentido. Isso também é pra inflamar aquele tipo de... Como se justificar, mas pra inflamar aquela coisa, não. Vale torturar, vale matar, vale perseguir, vale tudo se for aquela galera que eu não gosto, né? E lembrando a todos, muito incentivada essa propaganda também pelos Estados Unidos, que inclusive teve material da CIA liberado recentemente, acho que tem pouquíssimos anos atrás, confirmando que eles ajudaram a implementar isso aqui, né? Então, tem PSYOPs dentro de PSYOPs. E falando assim, propaganda pode manipular e a falta de propaganda, a falta de distribuição de informação também. A gente citou aqui o caso da época da ditadura, mas os futuros jovens, né, daqui a alguns anos, também estarão enfrentando algo parecido com um pós-governo que não informa nada. A gente está vivendo num governo que ele não tem informações, ele não é transparente e ele não tem campanhas de educação e informação com as pessoas. Vou dar um exemplo paralelo, até para não se dizer que eu estaria militando por causa de saúde e tal. Tomar vacina é militar. Olha a situação que a gente tá, não tá é? ligado? Fazer uma campanha, pô, isso, vacina que é da hora. É militar. Puta merda, que buraco social, né? Beleza. Fora que assim, tipo, eu nem vou falar que eu trabalho com campanhas, eu trabalho com comunicação pública, né? Que é o quê? O Ministério desenvolve as pesquisas, desenvolve a ciência, traz pra gente a informação e aí a comunicação tem que informar as pessoas, ensinando elas a lavar a mão, a colocar máscara, seria isso. A gente não teve isso, e não teve isso em nenhum momento, nem antes, nem durante, nem neste momento de pandemia. Mas enfim, vou usar um exemplo paralelo, que não está se falando no momento, e este é o perigo das coisas não estarem sendo vistas, não estarem falando, não está acontecendo. A saúde, pelo menos nesse momento, o povo está cobrando, porque quem é oposição está cobrando. Tudo que acontece na sociedade no Brasil, os governos e o governo federal, ele tem a obrigação de estar informando isso, ele tem a obrigação de estar atualizando. As informações que a gente tem do Detran, as últimas informações que estão atualizadas lá no site do Detran, tanto para quem está tirando carteira neste momento, para quem está renovando, para quem está fazendo o cursinho, que estão lá e são disponíveis pelo Ministério para todo mundo. As últimas informações são de 2017, isto é, antes desse governo vigente. Vai acabar o governo e eles não vão atualizar essa informação. Aí o próximo governo que entrar vai atualizar conforme o tempo deles. Esse momento que nós estamos vivendo vai ser uma brecha de informação. A gente não tem essa informação. E aí o que acontece? Como as pessoas não estão vendo informações sobre acidentes, sobre perigos, porque para isso é que serve comunicação pública. Comunicação pública não é para dizer que está tudo bem, é para dizer que o que está ruim para a gente poder consertar. Se a gente não tem essas informações, não há conserto. Se a gente não tem essas informações, a população não sabe disso. E aí o que ela vai achar? Que está tudo bem, que está tudo lindo, que está tudo maravilhoso. Por quê? Porque não foi dito. E por que não foi dito? Porque não foi atualizado. Porque a intenção era de não atualizar. Que é o quê? Esconder isso das pessoas. Isso é uma forma de manipular também. Primeira coisa, né? Primeira forma de você atacar esse tipo de coisa é a imprensa, né? A imprensa é ruim, a imprensa é... E tá aí, a imprensa não é isenta, não. A imprensa comete seus erros. Inclusive, tem muita coisa que é assessoria de imprensa transvestida de imprensa. E é exatamente por a imprensa ser ruim, né? Exatamente por sermos pessoas, né? Somos pessoas. E, tipo, vai trocar imprensa, vai trocar pessoas, a gente tem esse comportamento. Exatamente por isso que é de obrigação de um governo de ter essas informações para as pessoas, entendeu? Exatamente por isso, exatamente para que nós, como civis, não manipulem mais, era pro Estado estar verificando isso, sabe? Para que estivesse correto, entendeu? Só que temos dois lados, a gente tem dois opostos fazendo o mesmo erro.
A gente tem alguns casos aqui de ações de PSYOPs, né? Rádio aqui, por exemplo. Os Estados Unidos participaram de grandes transmissões de rádio em todo o mundo para combater o comunismo na época da Guerra Fria, né? Através da rádio Free Europe e da rádio Liberty, que rolavam na época, né? Na Guerra da Coreia, PSYOPs foi utilizado extensivamente através de alto-falantes e panfletos. Guatemala, em 1954, PSYOPs usou uma intensa campanha paramilitar e psicológica para substituir um governo popular e eleito por uma entidade não política. Vietnã, Nicarágua, Suécia, Granada e Panamá. Nesses locais também houve uso prolongado de PSYOP ao longo de várias campanhas dos Estados Unidos nessa localidade. A gente tem na Guerra do Golfo, em 1991, folhetos e transmissão de alto-falantes. Você teve uma PSYOP que convenceu muitos soldados inimigos a uma rendição bem-sucedida. As forças de coalizão trabalharam extensivamente com sauditas, kuwaitianos e outros parceiros para garantir que as operações psicológicas eram cultural e linguisticamente apropriadas para o povo iraquiano. Uma técnica incomum envolveu deixar folhetos dizendo às tropas iraquianas que eles seriam bombardeados no dia seguinte por bombardeiros B-52 e fizeram eles serem expulsos e acabaram se rendendo para salvar suas próprias vidas, né? Depois do bombardeio no dia seguinte, o que não foi feito de forma a maximizar baixas, outro conjunto de folhetos dizia que a promessa foi mantida e os sobreviventes deveriam se render para se salvar. Isso aqui é legal, André, porque uma das técnicas, um dos campos mais férteis, né, para o funcionamento de uma PSYOP é alguns estados emocionais, né? Então, medo, ele é um deles, né? Se você tem um grupo de pessoas com medo, a chance de você conseguir manipular, né, e conseguir fazer com que elas tomem uma decisão como você quer é muito maior do que se as pessoas estivessem de boas, né? Então, uma estratégia aqui que volta e meia se usa é você joga um monte de informação sem sentido, né? Tipo, em outra língua, por exemplo, ou então imagens que não fazem o menor sentido, símbolo que não faz sentido. Você enche essas pessoas, né, de uma informação que elas não conseguem compreender. Isso aumenta o nível de ansiedade delas para depois você, então, apresentar de uma forma mais clara, né, com desenho ou na própria língua da pessoa. Porque ela já vai ficar, então, mais suscetível a aceitar aquela informação. Então, provocar medo é um dos fundamentos da PSYOP. A gente não pode deixar de falar da Rússia aqui, né? A gente já teve tantos episódios dedicados à Rússia soviética, né? Desde experimentos, laboratórios bizarros e questões todas, né? Não esquecer que a Rússia, ela foi moradia de muitos psicólogos aí que despontaram aí as teorias, né? Não à toa. Exatamente. Teve gente que mandou mensagem pra ele falando assim: ai, vocês defendem a União Soviética. Eu falei, a União Soviética acabou, amigo. Tô defendendo nada não, tá ligado? Você tá defendendo a União Soviética. Eu falei, ela acabou, cara, tem o tempo, não tem nada pra ser defendido não, irmão. A gente tem de 1993 a 1996, né? E, cara, desde muito tempo há tentativas de desenvolver técnicas do que eles chamam de maskirovka, que seria desinformação, que é o uso do terror psicológico com sons de bombas e ataques aéreos. E isso é muito doido, né, quando tu para pra analisar, porque, por exemplo, eu lembro de Segunda Guerra Mundial, cara, a Inglaterra completamente aterrorizada com os bombardeios nazistas, né? Então isso com toda certeza deve ser muito efetivo. Mas essa técnica é muito legal, porque primeiro você solta a fofoca de que você tem uma arma, né? Você solta a historinha, que você tem a arma. E aí depois você começa a fazer essas encenações aí pra gerar o terror na galera. Se chama calvinismo. Calvinismo, isso aí. Filha da puta. Você cria o pecado, fala da arma, fala que você tem solução. As imagens, e tipo assim, literalmente isso. Eles faziam pinturas renascentistas, aterrorizando. Mostrando o inferno. Aquela pintura clássica que a gente já usou aqui também, do diabinho em cima das costas da pessoa, da paralisia lá. É uma pintura calvinista e era usado isso diretamente com as pessoas, com os fiéis da igreja. Eles tinham medo. Hoje em dia também, né? Mas hoje em dia se usa outro discurso, que é o da prosperidade, mas que tem o mesmo objetivo de se manipular. Com certeza. Até porque se você tá pobre é porque você não rezou o suficiente, você não deu dinheiro suficiente, né? Você vai pro inferno. Deus não te deu um emprego de herdeiro, né? A culpa é sua. Voltando aqui a falar da maskirovka, né? Em 1993 houve uma simulação de ataque ao parlamento russo por forças militares como uma forma de ameaça de terror. Técnica similar foi usada em 96, quando o exército russo orquestrou o ataque à cidade de Pervomaiskaya contra rebeldes chechenos. E, inclusive, houveram variantes dessa técnica, né? Que foram utilizados mais pra frente. E legal também lembrar que há relatos, que aí eu não sei se tem documentos, mas há relatos que no início do século a Rússia tentou fazer várias escolas ali com órfãos e tudo mais para treinar pessoas a serem agentes de PSYOP.
pelo menos uma das que tem maior evidência, pra vocês terem noção de quão antigo é isso. Foi fechada em 1929, né? Foi quando ele tinha, de fato, alguns documentos que indicavam isso, assim. Mas fica aí a teoria aí da conspiração para alimentar aí um pouquinho essa teoria, para ver se o quanto que essas escolas realmente existiram, o quanto que elas funcionaram e o quanto que elas foram fechadas mesmo. Total. Cara, uma coisa que eu tô em dúvida com relação a PsyOps, a gente meio que já chegou aqui ao finalzinho da pauta, mas eu tinha algumas dúvidas, porque assim, é um assunto muito extenso, existem muitos exemplos, né? E naturalmente eu acho que nem tudo é encarado dessa maneira tão militarizada quanto a gente possa estar pintando aqui, né? Mas é algo que vai se repetindo a tantas maneiras que acaba virando também técnicas de cotidiano, como a gente falou, publicidade, marketing, acabaram adotando muitas técnicas aí que foram utilizadas em guerra, com toda certeza, né? Mas, por exemplo, Síndrome da Havana, vocês já escutaram falar sobre isso? Não. Cara, esse assunto é muito maneiro, inclusive ele foi utilizado naquele game Control, só que ele vai por um lado mais paranormal da coisa toda. Mas essa técnica de Havana, é que acontece? Aconteceu há pouquíssimos anos atrás em Cuba. Assim, Síndrome de Havana é um nome dado, que ele foi dado oficialmente, para uma série de sintomas como dores de cabeça, tontura e sensação de pressão na cabeça, relatadas primeiramente por diplomatas dos Estados Unidos na capital de Cuba. Por isso o nome da doença. As causas não são comprovadas. E, inclusive, houve uma discussão se era alguma parada meio histeria coletiva que tava rolando, que o pessoal tava começando a se sentir muito mal em certas regiões, né? E aí houve até uma extensa discussão se alguém, por um acaso, se for de fato algo que realmente for real, né? Por exemplo, armas de som, por exemplo, usando com aqueles sons bem baixinhos que você mal percebe, mas de alguma forma fazendo efeito, né? E é engraçado que depois desse primeiro evento em Cuba, começou-se a repetir fenômenos parecidos em outros locais do mundo. Por exemplo, funcionários das embaixadas dos Estados Unidos em Bogotá, na Colômbia, relataram também Síndrome de Havana. Enfim, tem alguns casos um pouquinho isolados um do outro, mas que é provavelmente algum pessoal que não gosta dos Estados Unidos, mas que tipo assim, enfim, eu fico me perguntando se algo nesse sentido poderia ser enquadrado como uma PsyOps, mas eu acho que não se for fator externo, né? Tipo um ataque, né? Eu acho que não, André, porque a PsyOp ela vai ter uma característica também que é fazer a sua vítima tomar alguma decisão. Aí é um ataque direto, né? Faz ela passar mal, né? E tudo mais. A grande sutileza do PsyOp é justamente você fazer com que o seu inimigo tome a decisão que você quer que ele tome. E acho que é dele, tá ligado? Acho que partiu dele, assim. Acho que não é coisa sua. É por isso que, por exemplo, todo esse rolê que a gente tá falando de fake news aqui, ele bate muito com isso. Tem um monte de gente que fala assim, não, é a minha ideia particular. Pena que ela está se alinhando com tudo aquilo que está sendo propagado para aquela grande potência e blá, blá, blá. Mas ela é a minha ideia particular, eu tirei ela de mim mesmo, né? Então tem esse componente. Tem um conceito, né, de controle reflexivo, que ele é um conceito fundamental para pensar, né, o PsyOp. Foi justamente, né, ele foi criado pelo Vladimir Lefebvre, né, psicólogo russo-americano, né, que trabalhou nos Estados Unidos. Qual era a questão dele? Né? Ele era matemático também. Então, todo o trabalho dele foi tentar quantificar, né, ele queria fazer fórmula e previsão do comportamento controlando algumas variáveis. Então, essa ideia do controle reflexivo, ela foi fundamental para você justamente criar as estratégias para fazer com que o outro tome a decisão e você tenha um grau de certeza, assim, um grau de sucesso para essa decisão. E o mais importante é justamente que a pessoa ache que foi uma decisão dela, né? Que ela não pode se sentir manipulada, porque se ela se sente manipulada, não funciona. Ela resiste, né? Sabe quando você vai colocando ideias na cabeça da sua mina ali, ó, e você fica meses ali, ó, moendo. Aí depois de um tempo você deixa quieto, aí a sua mina vem, nossa, vamos fazer tal coisa, que era aquilo que você estava ali, ó, colocando na cabeça dela, e aí você vai lá e finge que é um alface e ainda parabeniza. Nossa, que legal, vamos fazer isso, sua ideia. Isso foi muito específico, Ira. Você tá bem? É? Você tá bem? Como é que tá o Andrei? Pois é, bateu aí, né? Eu pensei numa meia dúzia. Aposto que você, mulher que tá ouvindo isso, você sabe o que eu tô falando também. Gente, vamos encerrar por aqui, porque tá ficando mal pra mim. Eu quero fazer uma indicação aqui, antes da gente encerrar. Porte de arma é a indicação.
Até me desconcertei. No início do programa eu ia falar assim, nossa, uma sequência de um outro programa que a gente gravou lá do Eles Vivem, o filme de John Carpenter. Na verdade, a gente não gravou aqui no MFC. Não foi. Então eu, Keller e o Andrei, a gente gravou lá no Vira Casacas e foi um programa sobre isso também. Manipulação e propaganda. O filme é sobre isso, né? Uma crítica à propaganda e controle de governo, de pessoas poderosas ou capitalismo. E também, se alguém quiser escutar depois que eu vi esse programa, tá bem legal também. Escuta lá, gente. Pois é, vou deixar a Nandinha colocar o link no post desse episódio. Bem, gente, é isso. Gostaria muito de agradecer a vocês que ficaram aqui. Vocês que estão aqui nessa live maravilhosa, contribuíram pra caramba com a gente no conteúdo. Obrigado, beijo pra vocês. Se cuidem. Pra você que tá terminando esse podcast agora, que vale o seu carinho, do seu clique e ter chegado até aqui. Essa mesa maravilhosa. Muito obrigado a todos vocês e gostaria de lembrá-los que não olhem para trás. Gostaria de lembrá-los que não olhem para trás, porque vai estar um publicitário escrevendo uma peça de marketing. Ou vai estar um autor de best-seller também. Né? Tudo é marketing. Cara, acho que a gente conseguiu ofender bastante gente. Fazia muito tempo que a gente não ofendia nesse programa hoje, hein? Parabéns. O empenho tá muito bom. Vamos, voltando aqui, editor. Na verdade, você faz esse grude aqui, você corta todo esse papo. E volta lá no Mask Grove. mundofreak.com.br